falar um pouco sobre metabolismo e emagrecimento. Vou pegar desse livro, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, e nesse livro tem o seguinte esquema para poder fazer com que a gente entenda de um modo bem geral a questão dos macronutrientes. Isso aqui é uma representação muito básica para a gente entender, mas o negócio é muito mais complexo do que isso. Aí, ó, eu vou começar pelos... Não vou começar pelo carboidrato, vamos começar pelo carboidrato. Vamos dizer assim, é o carro-chefe do nosso organismo é o carboidrato. Vou começar pelo carboidrato. O carboidrato que vem da nossa dieta, ele vai ser convertido em glicose, certo? Lá no nosso fígado. Ó. Então vai todo mundo correr para se transformar primeiro em glicose, que é a fonte primária. Depois que a glicose é glicose, a gente tem um pool de glicose. A quantidade que está percorrendo ali dentro dos nossos vasos sanguíneos para que ela chegue nos tecidos. Então ele determina aqui, ó, uma faixa normal de glicose plasmática, que é essa quantidadezinha aqui, ó. Aqui está cheio até aqui. É o que a gente chama de faixa normal de glicose. Uma parte dessa glicose, ela vai descer aqui, ó, para o metabolismo da maioria dos tecidos. Então, uma grande maioria dos tecidos consome glicose. Tem alguns tipos de células que elas têm preferência por glicose. Por exemplo, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, eles não têm mitocôndria, eles só fazem glicólise, eles estão sempre consumindo carboidrato e estão sempre liberando lactato na corrente sanguínea. O cérebro ele tem preferência por carboidrato. Nossos neurônios eles têm a via energética preferencialmente de carboidrato. Então, o canal de glicose que eles têm é um canal de glicose que ele consegue absorver glicose mesmo se a concentração estiver muito baixa. E quando os outros tecidos recebem essa demanda aqui de glicose, que essa glicose vai para o metabolismo, no metabolismo também elas podem ser absorvidas, né, quando tem excesso, e subir para ser armazenada em gordura. Então ela tem duas vias. Ou ela já vai direto, que aqui eu acredito que esse cara pode estar fazendo referência ao excesso já no fígado, né? Quando você tem um excesso de glicose no fígado, pode ser convertido em gordura. E quando eu tenho o excesso de carboidrato, eu vou ter a liberação de insulina dentro do metabolismo, né? Eu vou ter a liberação de insulina e a insulina anabólica. Então, você vai, de certa forma, também armazenar gordura. Quando a gente consegue atingir níveis normais de glicose no nosso organismo, desconsiderando o excesso, o que é que vai acontecer? Essa glicose, ela vai ser armazenada em forma de glicogênio, certo? É a glicogênese, é a formação de glicogênio a partir da glicose. A glicose vai ser armazenada em forma de glicogênio. Depois do carboidrato, eu vou analisar aqui a gordura, certo? A gordura que vem da dieta, vem lá o ácido graxo e o glicerol, para o pool de ácido graxo. Uma parte vai para o metabolismo das células, as células que têm mitocôndrias vão metabolizar essa gordura para poder transformar em energia. E uma parte também ela pode ser armazenada dentro dos adipócitos. Quando há uma sinalização, elas também liberam o ácido graxo para esse pool de ácido graxo livre e manter o metabolismo e, na presença de insulina, né, tornar para o seu estoque original. As proteínas, elas vão nos fornecer os aminoácidos. A proteína é formada por cadeias de aminoácidos. Esse aminoácido, ele vai para o pool de aminoácidos. Um conjunto de aminoácidos que estão disponíveis para síntese de proteína, né? E uma parte desses aminoácidos, eles podem vir e seguir o caminho da gliconeogênese. É a formação de glicose. Quando nós estamos precisando de glicose, quando esse nível aqui atinge um nível mais baixo, o que acontece? O pool de aminoácido ele vai ser utilizado para gerar nova glicose através da gliconeogênese, para manter essa quantidade
ideal, o nosso corpo ele tenta sempre manter em equilíbrio a glicose no sangue. O que é que pode acontecer? Quando está em excesso, os rins eles começam a filtrar a glicose em excesso. Então a glicose ela pode sair na urina, mas é em casos que o fígado não está conseguindo metabolizar toda essa glicose e os rins começam a tentar se livrar da glicose, né? Uma forma de explicar bem grosseira, né? Então esse pool de aminoácidos ele pode virar glicose para poder estabelecer os níveis normais de glicose. E esse pool de aminoácidos ele vai também para a síntese proteica. Então nós vamos utilizar esses aminoácidos para sintetizar proteínas, né, para o nosso corpo. O nosso músculo é o cara que paga a conta quando os níveis de proteína da dieta estão baixos e eu tenho também uma alta atividade física que diminui aqui o meu pool de glicose. O que é que vai acontecer? Quem vai pagar essa conta são as proteínas corporais que vão ceder, né? Elas vão ser forçadas a liberar mais aminoácidos para poder estabelecer a glicose através da gliconeogênese. É por isso que é bem complicado quando você está fazendo um programa de treinamento em que você tem que desempenhar a sua capacidade máxima e o carboidrato da dieta não está equilibrado com a sua necessidade, o corpo vai precisar usar ainda mais a proteína do músculo para poder fornecer glicose para o pool de glicose, certo? Mas isso quando eu tenho uma demanda muito alta de energia que vai baixar o meu pool de glicose, né? Os meus estoques não estão adequados por causa de uma baixa ingestão de carboidrato. Então, eu tenho um estoque baixo. Eu estou aumentando a demanda, o consumo aqui no metabolismo. E quem vai pagar essa conta é a proteína corporal, porque ela vai liberar aminoácido para o pool de aminoácidos, para esse pool de aminoácidos virar glicose a partir da gliconeogênese para manter os níveis adequados de glicose no sangue. A gente chega num grande dilema. Qual é o dilema? É o dilema do emagrecimento. Quando as pessoas estão fazendo, ou quando as pessoas estão tentando emagrecer, o que é que pode acontecer? Elas podem, achando que a redução do carboidrato vai favorecer a minha diminuição de gordura. Por quê? Se eu diminuo o carboidrato aqui da minha dieta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter menos carboidrato se transformado em gordura, né, e armazenado. Ok, parece que tá certo. Continuar. Eu vou diminuir, que esse que é o grande problema. Eu vou diminuir a disponibilidade de glicose para ser armazenada em forma de glicogênio e eu vou diminuir o meu nível de glicose disponível na minha corrente sanguínea. Ok? Essa glicose que está armazenada em forma de glicogênio, ela é uma das principais fontes para estabilizar o meu pool de glicose. Se ela já está baixa, eu vou ter uma capacidade de estabelecer essa glicose aqui menor. Quem vai pagar essa conta aqui, já que esse estoque aqui está baixo, é as proteínas corporais. Elas vão fornecer aminoácido e o aminoácido vai virar glicose a partir da gliconeogênese. Então não é bem assim como se diz, eu vou comer menos para poder eu emagrecer. Não é assim. Olha só que você está sobrecarregando o sistema proteico do seu corpo para ele poder suprir as necessidades de glicose, né, para poder reduzir o seu estoque de gordura. Você vai ter pouco benefício para um custo altíssimo. Então é muito complicado essa história de baixar carboidrato. Então, qual é a abordagem que as pessoas têm feito hoje em dia? Elas têm reduzido o carboidrato e com isso vai ter esse aumento do desvio de aminoácido
a partir da proteína corporal para reduzir a minha gordura. O que é que o pessoal tem feito para tentar equilibrar essa conta? Pedem que as pessoas se mantenham ativas. O principal aliado é a musculação, porque na musculação eu vou aumentar a expressão de síntese proteica. Então, o que é que eu vou estar fazendo de fato? Eu vou estar aumentando essa minha reserva, que nem é uma reserva. Alguns estudiosos dizem que isso aqui, que a proteína que a gente tem no nosso corpo é a proteína estrutural, ela está desempenhando uma função. Então, o que é que as pessoas tentam fazer? É aumentar o estímulo de hipertrofia para que eu tenha uma quantidade maior ou para que eu consiga mitigar a minha perda de proteína estrutural para que essa conta continue sendo paga pela proteína, para poder manter esse sistema aqui, que não tem como fugir desse sistema, porque esse sistema tem que ser, o nosso organismo tenta manter esse sistema aqui equilibrado através desse processo de gliconeogênese, não tem como fugir disso. Então é esse tipo de abordagem que eles têm feito. Só que isso, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a minha ingestão de proteína. Que hoje em dia está caro você aumentar a sua ingestão de proteína. E ainda que para alguns não seja tão caro, para você bater essa conta aqui, para você conseguir fechar essa conta aqui, é muito complicado. É muito complicado. Até para você... Porque assim, quando você aumenta a ingesta de proteína, você vai aumentar a saciedade. Então, se você aumenta a saciedade, você vai querer comer menos. Porque comer menos, eu vou estar deixando de alimentar esse sistema. Então, vai ser difícil pagar essa conta. Não é isso?